Foi agora no início do ano. Em janeiro de 2025, então. E é maio agora, né? E você já tá nos Estados Unidos. Sim, a entrevista foi até difícil lá, viu, porque como é que essa empresa é sua e tem uma oferta de trabalho, eu explicando ali com o oficial e ele Uhum. rebatendo, vou precisar de mais tempo, não está negado ainda, mas vai ficar em processo administrativo. Ele colocou várias coisas no contrato, que eu tinha que pintar a casa inteira quando saísse, que qualquer manutenção, né, dos appliances, a geladeira, Sim. o fogão, o micro-ondas, a lavanderia, então qualquer manutenção seria por minha conta. Troquei ideia com você na época, você me ajudou, deu algumas orientações lá. E aí eles mudaram o contrato, assim, ficou, fui lá, conversei pessoalmente. Esse é o podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos, onde eu converso com imigrantes brasileiros que vão se mudar ou já se mudaram para os Estados Unidos, entraram pela porta da frente com o visto de imigrante direitinho. EB1, EB2NW, L1, O1. E hoje eu vou conversar com o Heitor, ele é engenheiro ambiental e ele é o primeiro daqui do podcast Mudança e Adaptação que entrou com visto O1 e ele vai comentar como é que foi a jornada dele, com a ideia de ajudar você na sua jornada de imigração. Se você é novo por aqui, eu sou o Renato Hideki, nos meus canais no YouTube e no Instagram eu falo sobre imigração para os Estados Unidos, como faz a mudança e adaptação, como descomplica essa mudança e adaptação. Heitor, seja muito bem-vindo. Vai, Renato, tudo bem? Tudo Beleza, bem, beleza. pessoal? Legal. Heitor, como é que você me conheceu, né? Qual foi essa primeira vez a primeira memória que você tem na tua cabeça que você me viu? Se foi um vídeo no Instagram, foi um vídeo no YouTube, foi alguém que recomendou? O que que você lembra aí? Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí quem está assistindo aqui. E esse processo ele é cansativo, mas tem um resultado muitas vezes para quem procura, né, entender bem o processo, se preparar, satisfatório no final. Então aproveitar o percurso sempre é interessante, né. Sem É dúvida, recheado de ansiedade aí, mas é melhor remar no barco do que tentar pensar só no final. Bom, eu sem dúvida. estava, né, eu falei isso também porque a gente passa muito tempo pesquisando as formas, né, legais de ir, com base na nossa experiência, né. E isso a gente Uhum, anos e anos, né, e mais intensivamente aí no último ano, vendo vídeos e tudo mais, eu acho que eu lhe vi no YouTube. Mas uma uhum. vez que vê no YouTube, o Instagram também entende, e aí começa a Foi meio que aparecer junto no YouTube e no a Instagram, aparecer em então. vários lugares, né. Mas eu acho que eu fui pesquisar algum tema, talvez relacionado a carro ou a escola Hum. de criança, alguma coisa assim, e foi no começo do ano agora, em janeiro. Foi Ah, legal, legal. foi no começo, e meu visto estava acho que estava no ia ser protocolado, meu processo, tudo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas aí Uhum. foi agora no início do ano, bem perto de vir. Cara, em janeiro de 2025, então, e você falou que o visto tava para ser protocolado, e é maio agora, né? E você já tá nos Estados Unidos. Sim, hoje no Caraca, não, não, eu só ia comentar que assim, foi rápido então no processo, até adiantando aí, eu acho que isso aí vai deixar a galera super curiosa para entender como é que foi, né? Que bacana. Então essa fase que você tava, assim, você tava se preparando para mandar para os Estados Unidos, estava começando a pesquisar alguma coisa sobre os Estados Unidos, é isso? E aí você me achou. exatamente. Na verdade, a gente Bacana. passa o ano pesquisando, né. E Sem aí algumas dúvida. informações já nos finais, né, enquanto a gente Aham. espera, né, na verdade eu acho que foi final de janeiro, e eu acho que o processo estava sendo julgado, tá. Mas foi julgado em Hum, 15 dias, úteis, né, a gente vai falar sobre isso também. Mas, legal. foi isso aí. YouTube, acho que Bacana, foi YouTube. bacana, 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 Onde bacana. estamos E agora, né, aqui, né, exatamente, onde vai ser publicado aqui o onde o podcast. pessoal tá dando like aí agora. Sem dúvida, dá Senta. like aí, galera. Heitor, se apresenta um pouco mais para quem está ouvindo a gente, né? Qual que é a sua profissão, onde você morava no Brasil, o que que se mudou com você, a sua família, onde vocês moram nos Estados Unidos hoje? Bom, eu trabalho com engenharia ambiental, construção e reforma de postos já há 20 anos, então vamos fazer 21 agora. E, a gente desde quando eu tive o meu filho do meio, que tá com 9 anos agora, eu vim para Orlando fazer o enxoval dele, né. Uhum, E aí tirei meu visto há 10 anos, em 2015, e minha esposa estava muito grávida, ela não veio, mas eu vim e já quando a gente tem um primeiro impacto e conhece, né, algumas coisas que a gente
vê a vida toda por alto, mas que vê mais de perto, vê como é que as coisas funcionam, então a gente volta com aquilo na cabeça. Uma sementinha Uma ali, né? sementinha, "Pô, vamos descobrir mais sobre isso, né, como é". Então no ano seguinte já, a gente eu voltei com a família, foi no Uhum. verão, assim, aquele calor, né, que você sabe bem como é que é aqui na Flórida, Sim. e a gente veio em junho, julho. E aí, cara, foi todo ano era uma desculpa para vir, para conhecer e tal. Nesse meio do Ah. processo, né, eu tive um amigo que se mudou, ele mora na região de Tampa, já vai fazer 10 anos Hum. também isso aí. Então a gente vinha na casa dele, eu identificava algumas oportunidades aqui de expandir o negócio, né, eventos que eu Uhum. queria ter vindo aqui, não consegui. Enfim, isso foi amadurecendo ao longo do tempo. Quando deu a pandemia, foi mais ou menos quando deu aquele boom do EB2NW na Uhum. internet, né, e a gente pesquisando: "Ó, vamos pensar isso aqui, quem sabe viver essa experiência e tal". E aí começamos a pesquisar advogados e processo e tudo mais. Isso E você e sua esposa mesmo, ou e só você? eu e minha esposa. Vocês 2 comprados na ideia de que: "Olha, Estados Unidos é legal, a gente gosta", sempre vindo de férias e começou a buscar, assim, uma forma de entrar, é isso? Exatamente. Nesse Entendi. mesmo ano, a gente engravidou do quarto filho. Eu tenho 4 filhos, eu não Você tem apresentei. 4 Tenho filhos. 4 filhos. Nesse mesmo ano, a gente engravidou de novo, e aí, Uhum, né, o processo pausou, pandemia e tudo mais. Em 2022, a gente decidiu retomar. Resumindo a história, né, viemos ainda em 23, em 24, e aí quando a gente veio, eu trabalho a minha empresa tá funcionando ainda no Brasil, né, eu ainda trabalho uhum, muito com coisas de lá, tenho clientes importantes aí no Brasil, mas uhum, a gente voltou decidido a nossos filhos mais velhos, têm 16 anos, fizeram 17 anos agora, mas ano uhum. passado tinham 16 anos, e a gente pensou: "Vamos". Eles queriam muito, né, estudar aqui e aplicar, fazer community Hum. college e aplicar para as universidades aqui e tudo mais, e a Uhum, gente não, então vamos investir para o ano que vem nós estarmos lá, para que eles estudássemos. Então, ano passado, no início do ano, a gente tinha um deadline, assim, de julho de 25 para estar aqui. E era para entendi, iniciar as aulas agora em agosto. entendi. Então vocês colocaram essa meta para conseguir de alguma forma vir para os Estados Unidos até julho de 2025. Isso mesmo. E você estava comentando de pandemia, enfim, mas você começou algum processo, algum processo de visto naquela época, não? Naquela época nós chegamos a fechar um contrato com um advogado para o EB2NW, Uhum, mas ainda uhum, estava na fase das documentações, então não chegou nem a ser protocolado de lá. entendi, Então, entendi. depois a gente, se mudou de casa no Brasil, né, eu sou de Uhum, Recife, moro ali na uhum, morava ali na região de Recife, cidades vizinhas e tudo mais, uma região conhecida como Aldeia, né. uhum, Eh, e lá as escolas são maravilhosas também, os nossos amigos, todos os amigos dos nossos filhos, e a gente terminou, ficou mais 2 anos lá, quando uhum, bateu esse sino, né, das escolas e tal, e o tempo passando, né, da experiência. Eu fiz 40 anos agora em dezembro de 24 também. uhum, uhum. Então é a idade, né, meu velho, as coisas têm que ser, a gente só vai saber como teria sido se a gente fizer, Sem dúvida. né. Então, foi isso que aconteceu, esse contrato que estava vigente, a gente reuniu com o advogado novamente, falamos essa estratégia: "Olha, você até é elegível para o visto L, porque eu tenho minha empresa no Brasil já há muitos anos e poderia vir transferido", Uhum, né, já entrando mais falando do visto agora, mas para um novo negócio, o visto teria que ser renovado depois de um ano, e você uhum. teria que apresentar um business plan e os resultados e tal. Eu não queria vir, com essa fragilidade de com um ano poder ter algum contratempo, né, principalmente com a Isso no visto L, é um requerimento do visto L, é isso? isso, o visto L para um novo negócio, Para um tá, novo negócio é assim, para um novo entendi. negócio. E aí surgiu a possibilidade do visto O, né, o visto Uhum, O, que é um visto de os critérios parecidos com o green card de EB1, mas ele, digamos assim, por ser um visto temporário, resumidamente falando aqui, não sou advogado nem nada, né, mas 5 anos, uhum, né, estudando isso daí, a gente e tirando as dúvidas e passei pelo processo, a gente aprende um pouco. uhum, Mas a análise é um pouco mais flexível,
por ele ser um visto não Tá. temporário, e ele precisa estar atrelado a uma posição de trabalho, a uma oferta de Uhum. emprego, que pode Uhum. ser da própria empresa, né. Você pode ser fazer parte da sociedade dessa empresa e ela ser a peticionária do seu visto e você ter que demonstrar os requisitos de habilidades extraordinárias, segundo a USCIS, né, que são uns requisitos, parecidos com o EB1. Então, com isso aí, a gente aplicaria e pagando o Premium Processing, seria julgado em até 15 dias. Uhum. E julgou, faz a entrevista no consulado, né, para quem está fora do Brasil. Para quem está aqui nos Estados Unidos, o ajuste já é automático. Uhum. E aí você carimba o passaporte e entra com o visto O e fica por 3 anos, né, e dá o status de Por 3 3 anos anos. até 3 anos, né, lógico, Aham. posição de trabalho pode ser por 6 meses ou pode ser por 1 ano, no máximo 3, e aí você pode ficar renovando ele indefinidamente. Eu acho que Indefinidamente, ó. eu acho que essa renovação é de ano em ano, assim, depois que vencer os 3, aí fica mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E Entendi, entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, nesse visto O, então, ou mesmo no L, você teve que abrir uma empresa, uma LLC, pelo menos nos Estados Unidos? teve sim. A Entendi. peticionária do como o visto L também, né, a peticionária do Uhum. processo é uma empresa americana. É uma empresa É, americana que tem um relacionamento com a empresa do Brasil, é isso? não, para o visto O não, Não precisa ter. não. Tá. É uma empresa americana que quer contratar reitor por causa das habilidades dele na área de engenharia ambiental, Uhum. por exemplo, né. Entendi, Então dessa forma entendi. eu vim aqui de certa forma também expandindo meus negócios do Brasil, né, com a meta é essa, né, as operações Uhum. do Brasil lá continuam na empresa separada, mas expandindo minhas operações do Brasil e me permitindo trabalhar aqui legalmente com a minha empresa. Caramba, interessante, porque assim, isso é tudo muito novo para mim. Acho que faz um ano que eu comecei a ouvir essa possibilidade de você abrir uma empresa e vir com L, aí depois eu ouvi falar sobre vir com O, porque antes disso o que eu ouvia falar era assim, que tem um visto de investidor, mas você tem que investir muita grana. Você tinha que botar lá, sei lá, US$ 500.000, empregar tantas pessoas, que aí você consegue um visto como investidor, como empresário aqui nos Estados Unidos. E aí, ouvindo você falar e vendo o seu caso, de fato, você já está aqui, né? E é uma coisa que está aprovado, já foi comprovado. Tem como, então, você aplicar tanto pelo L quanto pelo O, você abre a sua empresa, e aí tem algum requerimento em relação à quantidade de capital que você coloca nessa empresa ou não? Não, não. Para o L Entendi. eu sei menos, tá, talvez você que fala muito do L saiba até um pouco mais ou outras pessoas aqui. Uhum. Eu tô falando mais, eu não sou, né, advogado nem Do nada, tô O, né? falando do meu caso, tô falando do meu caso. Sim, Então do teu caso. qualificaria para o L pelo fato de eu ser empresário no Brasil, também Uhum. poderia ser uma pessoa que gerencia pessoas lá, uma pessoa numa posição de liderança, né, que tem a Sim. questão L1A, L1B também, então entraria Isso. mais ou menos aí. E então, Uhum. você precisaria estar numa posição de liderança na empresa americana também, né, Aham. e aí sim qualificaria para fazer essa transferência. Com visto O não, nem mostra dinheiro. Né, você mostra Entendi. só as qualificações profissionais e Uhum. que o trabalho que você vai desenvolver aqui está alinhado com o trabalho onde você tem, qualificação, onde você demonstrou a sua experiência. Isso é Entendi, importante também. entendi. Entendi, entendi. E aí você pagou o Premium Processing, 15 dias, foi julgado, te deram aprovação. Qual foi o próximo passo depois disso? Eh, o próximo passo foi preencher os formulários como se fosse tirar um visto de turista, né, você preenche os Entendi. formulários DS, eu acho que é 160. 10.160. Eu acho que é o 160 para esse caso aí. Uhum, De não uhum. imigrante, né. E aí você vai no Isso. consulado, nosso caso foi lá em Recife mesmo, que já tem, e Uhum. faz uma entrevista, né, eh, a entrevista foi até difícil lá, viu, porque, É, eles não tinham, o que deu a entender é que não existe não compreendeu o visto, não não entenderam. fez muito sentido, como é que essa empresa é sua, e tem uma oferta de trabalho, mas por que você Hum, qualifica, você é um cientista, ficou aquele negócio
eu explicando ali com o oficial e ele Uhum, rebatendo. Deu meio-dia, ele falou: "Ó, dá para voltar de 1h30? Porque eu preciso de mais tempo aqui". Aí eu: "Não, dá". Aí fui no shopping, imprimi outras evidências lá. Ele pediu tudo que eu tinha na uhum. mão: "Me mostra aí o que é que você tem, por que você qualifica". Eu comecei a explicar lá. O Isso já foi quantas horas de porque teve uma pausa então e voltou depois. Isso já voltei estava falando com ele? cara, eu saí de lá umas 3 horas da tarde. Caraca, E bicho. porque lá demoraram, a gente ficou esperando, foi eu, minha esposa e os 2 filhos maiores de 14, né. Os menores de Aham. 14 não precisam ir. E a gente esperou bastante, eu só saí de lá 3 horas, mas ele me chamou na janela de 2h40. Uhum, Então, ficou lá para dentro, outra pessoa me chamou, uma mulher fez as mesmas perguntas, eu respondi, né. O processo a conversa é só uma, então ficou naquela. Resultado, entrou em processo administrativo. Aí ele falou: "Ó, uhum, não entendi, vou precisar de mais tempo, não está negado ainda, mas vai ficar em processo administrativo e a uhum. gente vai, se precisar, eu peço alguma coisa". Eles ficam com os Ok. passaportes e tudo mais, enfim. E aí ficou lá esse processo e a gente saiu. Sim, eles também pediram o visto anterior de turista. "Vocês têm aí?", "Eu Uhum, tenho", "Me dê". Aí ficou com tudo. Aí eu já saí, pô, pensando, né, vai deu errado, vão cancelar tudo, né, vão, enfim. Aí uhum, pronto, aí foi esse contratempo que tem, mas vamos dizer, isso foi na quinta, passou sexta, segunda foi feriado, acho que sexta foi feriado no Brasil e segunda foi feriado nos Estados Unidos, também não abre. uhum, Passou a terça, uhum. na quarta apareceu o status lá aprovado. Caramba, cara, que ansiedade que deve ter dado, Foi né. demais. E Imagino. diga-se de passagem, né, nessa época a gente não matriculou as crianças na escola, no Brasil. Então, a gente Caramba. estava assim, ó, o processo foi protocolado agora em janeiro, aprovou, sei lá, 31 de janeiro. Aham. Então, vamos esperar a entrevista, se der algum empecilho, a gente matricula depois do carnaval, aí eles perdem 1 mês de aula e tal, né, porque aí Uhum. teria matrícula, material, farda, não sei o quê, tudo aquilo que Ah, de 4 verdade. vezes 4, né, aí você imagina. Uhum. Aí, Sim. eh, aí aí pronto, a gente foi, pegou o visto na mesma semana, isso foi ali em fevereiro, a gente conseguiu a entrevista aqui 13 de fevereiro, se eu não me engano. No Uhum. dia 21 de Uhum. fevereiro a gente estava com o visto na mão, no passaporte. Temos a o visto Uhum. O e os de turista também, um não mexe no outro, né. Uhum. Pronto. Aí daí combinamos, vamos quando? Para 1º de abril, passagem, pronto, aí começar o processo, né, de Entendi. sair de Então casa. 20 de fevereiro, mais ou menos, vocês estavam com visto, e aí vocês decidiram que 1 mês e 10 dias, mais ou menos, vocês iriam mudar. Uhum. Entendi, entendi. É. Caramba, cara. E interessante essa é interessante ouvir essas histórias, né, de consulado, de entrevista, porque, cara, você foi aprovado, né, todo o seu caso foi aprovado e chega na entrevista as pessoas fazendo o agente lá fazendo perguntas adicionais, é até estranho pra mim, assim, sabe, né, porque em tese já foi feita uma análise, né, por que que eles precisam questionar uma coisa que já foi analisada, né? Nesse caso me parece muito assim, eu posso estar totalmente enganado, mas me parece muito que o agente consular nunca tinha visto um caso desse, né. Talvez o seu caso foi meio que único, né. Não é muito comum, você não vê pessoas assim vindo com um O ainda, né, não é um visto que popularizou ainda, eu acho. Você falou, você parece o meu advogado falando aí, quando eu saí de lá, a gente, né, entrou em contato, ele falou isso daí. E É. não é um visto comum, ele está ali, ele está mais para negar do que para aprovar, né, Uhum. e ali porque os vistos na maioria de turismo, né, e depois de estudante, você precisa provar que não quer morar. E não é Sim, o meu caso, né, então é o ele contrário, isso é. deu uma banana na cabeça dele que ele não soube, Pode né, ser. interpretar esse visto O, o que é o visto O, pesquisou a empresa Uhum. lá e tal, mas o processo estava bem robusto, bem forte. A gente passou o ano inteiro, Entendi. né, revisando os critérios, tudo certinho, e outras coisas que eu já tinha na minha carreira, então são Uhum. 3 de 8 critérios, né, nós entramos com 6 de 8 critérios. Entendi, Agora a entendi. gente não sabe qual que passou, que não passou, mas enfim, no Uhum. final Entendi. no final deu No certo. final dá tudo certo, isso que importa. Isso. E aí vocês se mudaram pra onde nos Estados Unidos? Cara, nós estamos em Orlando. Na verdade Orlando. estamos em Winter Garden, né.
que é Uhum, aqui, pertinho. que é do lado, e nós viemos Uhum, focados nas escolas, né, nas uhum, escolas em um local que fosse amigável, né, digo, immigrant friendly, digamos assim, na uhum, nossa na uhum, nossa nosso perfil. E eu creio que uhum. foi aí nesse momento, né, ali final de janeiro e tal, foi aí que eu encontrei o canal aqui, procurando essas informações, mas nós estamos Entendi, intergados, hein, por causa disso. entendi. Bacana, bacana. Então, assim, 2015, só para recapitular, né, as motivações. 2015, sua primeira entrada nos Estados Unidos como turista para fazer o enxoval do seu primeiro filho. Era primeiro filho Terceiro na época? filho. Não, terceiro filho. Os Terceiro, seu filho de primeiros 9 os anos. primeiros são gêmeos, é um casal de gêmeos que hoje tem 17. Isso, isso. Então você veio fazer um enxoval, veio sozinho, e aí você se encantou, né, gostou dos Estados Unidos, viu que: "Poxa, que legal que seria morar aqui", né. É. Então bem que foi uma sementinha ali, no outro ano você veio com sua esposa, com sua família, e sua família, acho que de uma forma geral, todo mundo gostou da ideia né, e essa sementinha pegou todo mundo basicamente, né, todo mundo gostou da ideia de um dia talvez morar nos Estados Unidos, é isso? É, ali as crianças muito novas ainda, né, mas aquilo ali foi sabe quando você vem e fica assim: "Poxa, seria legal viver aqui um pouco, ver como é que é, ver se, algum negócio, alguma oportunidade sai daqui", e aí voltava para o Brasil e a vida retornava e estava bom também. Uhum, E a gente uhum. voltou 2015, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, pronto, essas vezes aí. E e isso aí foi E tendo amigo em Tampa também, vocês ficando na casa dele, vocês veem um pouco do dia a dia, assim, como é que é, né. isso, exatamente. Não é só aquele turismo, assim, de parques, enfim, de compras. Não. É, várias vezes Legal. que a gente veio que nem passou aí perto desses centros turísticos aí, Ah, bacana. mas é mais isso aí mesmo, né. E Tampa Legal. é maravilhoso também, né, Tampa tem um Sim. ambiente urbano muito legal, rural ao mesmo tempo também. E a gente pôde vivenciar também ali uma esfera mais fora ali do que o brasileiro mais conhece aqui, né, que é essa região de Uhum. parques aqui, compras e tudo mais. Sim, 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 É. sim, sim. Bacana, bacana. E como é que foi esse processo aí de 1 mês e 10 dias, mais ou menos, 1 mês e 1 semana para fechar a vida no Brasil e vir para cá? Vocês já estavam se desfazendo de algumas coisas lá ou vocês mantiveram tudo lá? Como é que vocês fizeram? Cara, a gente, basicamente minha esposa organizou um bazar lá com as vizinhas do nosso condomínio, né, nossas amigas e os amigos Aham. também, e venderam um bocado de coisa. Eu vendi os 2 carros que a gente tinha, né, tudo isso a gente fez grupo de WhatsApp. E a maioria das coisas vendeu rapidamente, outras a família ficou: "Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, tal". Então a gente E separou, fez um isso vocês começaram no final de fevereiro mesmo a é, vender as coisas, é isso? é, saiu com saiu com um visto, a petição já estava valendo, porque você põe o período, Hum, né, na petição. A empresa põe: uhum, "Eu quero e estou aqui no meu caso, 17 de fevereiro, 25 a 16 de fevereiro de 28". Então uhum, pegou o visto, já estava valendo. Não podia nem uhum, demorar, porque se eu chegasse aqui em julho, o oficial na fronteira poderia perguntar: "Mas você era para estar em fevereiro, por que agora, né?". A gente uhum, pensou nisso também, né, no caso entendi. tem que ir. Aí foi vendendo algumas coisas, outra aí entregou a casa, a gente morava na casa alugada lá, Uhum, eu tenho um bom relacionamento lá também com a pessoa da casa, outra propriedade a gente deixou lá também. uhum. Mas, os carros foram vendidos, algumas coisas a gente vendeu, outras coisas a gente deu, e chegou uma hora que é só vai, entra aí no avião, não ficou saiu, entrou no carro, cai um copo para lá, um negócio para cá, e nós viemos com 14 malas despachadas. Caraca, 14 mano, também é uma família muito Sabe o grande, que é né, cara? também? Até tem no curso, até tem uma aula lá que falou: "Se o seu você tem já no Brasil, está bom e você usa, traga", né, você falou Uhum, isso. E a uhum. maioria das nossas coisas já era daqui, porque a gente Hum, vinha muito, né, quase todo ano. Então, roupa a gente só comprava aqui, utensílios a uhum, gente já comprava aqui, computadores, celular, tudo era daqui. E essas coisas maiores a gente não vendeu. Para que eu vou vender um celular, chegar aqui e procurar celular?
ir procurar E comprar computador. outro. Não, tava É, tudo a gente é. trouxe essas coisas que a maioria já eram daqui. Então Uhum, veio sapato, veio muita coisa que aqui a gente não tá precisando comprar, né. uhum. Então Ah, com 14 malas dá pra trazer bastante coisa, né. e a gente veio tem Recife tem um voo direto para Orlando, né, na Azul. Então Ah, que a demais! gente veio nesse voo direto e também pelo programa de milhagem lá, a gente tinha essas malas, 2 para cada Aham. um, eu e minha esposa tinha 3 aí a gente não Cara, que beleza, olha. aí foi também fomos ajudados aí nessa questão. Que show, que legal. E deve ser super rápido o voo, né? 8 horas, 8 horinhas, 8 8 horinhas. É, horas. 1 hora de diferença acho que pra São Paulo dá umas 9, 9 e pouquinho. É, Mas mesmo assim, pô, super bom, que bom, né, tem um voo direto pra Recife, que tem. legal, Tem para Fort Lauderdale legal. também, se não me engano vai acabar agora, em junho, mas Aham, sempre teve, né, historicamente aí, de Recife. uhum, uhum, Mas uhum. Bom saber, se um dia eu quiser passar umas férias lá em Recife, tem voo direto. Legal. aí você vai fazer o meu curso para você Ah, conhe sem dúvida. pra você Eu vou ligar conhecer para o Heitor. Recife, é. Vou ligar para o Heitor. Cara, o que que tem de bom Já lá? vai ter gente lhe esperando no aeroporto já. Que beleza, que beleza. Não, e até comentando um pouco sobre essa questão de trazer, eu acho que muita gente, né, principalmente quem não tem tanta experiência nos Estados Unidos ou tá muito, né, impressionado, assim, com a vida nova que vai ter, às vezes acaba vendendo muita coisa tudo no Brasil, né. Tem aquela coisa na cabeça de que tudo é barato nos Estados Unidos, tal, tal, tal. E, cara, não é bem assim, né? Vender a preço de banana no Brasil é um negócio que é bom, que funcionaria super bem aqui, e você tendo espaço, né? Você tendo 14 malas para trazer, traz, cara, traz, porque não é assim, não é assim. Essa sua ideia de que tudo é barato, isso é uma coisa muito de turista, né, meu? Você chegou aqui, cada dólar é dólar, meu. É um negócio né, que você tem que dar valor. Então, se dá para trazer e é uma coisa que vale a pena, tem que trazer sim, sem dúvida, né? Principalmente se, por exemplo, já comprou aqui, né? Enfim, eletrônicos, essas coisas, traz de volta para cá. Pois é, e muita roupa daqui também, né, roupa que não encolhe, Roupa. né, você também Sim, fala roupa que sobre nem isso. colhe já. Então a Sim, gente sim, trouxe sim, porque sim. estamos vendo, a gente não comprou nada disso aqui, né, imagina, uma família Uhum. de 6, aí se cada um a Uhum. gente fosse sair para comprar sapato, Nossa, né, já basta Nossa, é. o mobiliário e as coisas aqui, a gente vai chegar lá depois, Sem mas dúvida, sem isso e dúvida. aí a gente saiu, ficou coisa lá, moveu da nossa casa para casa da vizinha, ela até hoje está vendendo lá. A mão Ah, caramba! bazar Daisy tá nos ajudando lá. Ah, que bom. Bom que vocês Nossa, têm um vizinho bom então aí tem ajudando. vários, Legal, vários. legal, legal. E como é que foi as despedidas, assim? Como é que foi pra todo mundo? Foi fácil, foi difícil? Como é que vocês Não, não fizeram? foi fácil não, a gente ficou se despedindo, né, a gente teve ali de fevereiro e março onde a gente todo dia era aproveitando coisa, era fazer churrasco lá em casa, a gente marcava coisa, aí fazia uma massa, um jantar, e aí a família também direta, né, não só os amigos. E os nossos filhos Uhum, também. Os filhos mais uhum. novos, a escola de lá, ele colocaram eles como convidados por 2 meses. Então eles estavam Olha, que frequentando legal. fevereiro e março, né, o proprietário lá que é americano também, né, chama Escola Internacional de Aldeia, Mike, Aham, ele é o aham. diretor lá e a família dele vive aí em Tampa também, inclusive. Ele nasceu aqui, mas mora no Brasil há muito tempo. Aí ele ficou super orgulhoso, né, com esse movimento que a gente estava fazendo e falou: "Não, vocês há 10 anos aqui na escola, vamos colocar as crianças aqui e tal". Ah, que legal, cara. Entrei nesse assunto para falar que teve em cada salinha teve a despedida, os amigos levaram lembranças, né, a gente fez em Ah, que casa também uma bacana. festa, tirou foto dos mais Aham. velhos e depois dos mais novos, enfim, foi fazendo. E a gente fez, Uhum. velho, vamos fazer as despedidas porque, eh, assim, acho que é o mais difícil dessa vinda é ficar longe, né, daquele conforto que a gente tinha ali com as pessoas, Sim, né. E, sim, né, sim, vamos sim. passar pelo menos 3 anos lá, então vamos Uhum. comemorar ao mesmo tempo, né, despedir Sim, e seguir. Aí sim, foi um não, até sem logo, dúvida. Eu acho foi uma comemoração na verdade, né. não, é importante fazer essas despedidas bem feito, né, né, realmente fazer esses churrascos, esses eventos porque realmente você dá muito valor depois que você perde né, e se você já dava um valor assim, então, né, melhor ainda. Bacana. E
você comentou que a escola era o diretor, o dono é americano, então provavelmente é uma escola bilíngue, né? Isso. Eles conviviam As bastante. crianças as crianças tiveram alguma dificuldade aqui? Nenhuma, né? Em relação à comunicação, como é que foi? Então, nós chegamos aqui 1º de abril, né. Então, daqui Uhum, que a gente ficou uma semana no Airbnb até achar uma casa e tal. Então a gente, digamos assim, precisamos desse mês para se organizar, até maio, para o uhum, mínimo para se uhum. estabelecer. Então Pegar a começa casa, mobiliar, mobiliar tudo exatamente, isso, pegar os né? documentos e tudo. Documentação, Então, tudo. um mês. Agora, as escolas não matriculam mais, porque está acabando o ano, né. Tá no É, final do ano, e a sim. a gente não teve, você perguntou da adaptação das crianças, a gente não teve a oportunidade ainda de estabelecer uma rotina, conhecer Sim, amigos. Os meus mais sim, velhos já sim. conheceram aqui no condomínio, né, jogando bola ali e tudo mais. Mas a gente está muito Uhum. ainda dentro de casa, ainda arrumando aqui coisa, né. Sim, As sim, crianças sim. não tiveram ainda contato com o meio aqui, digamos assim, né. Vamos ter que Uhum, esperar até agosto, ou então arrumar um summer camp da vida aí, né, uhum, algo assim, sabe. uhum, uhum. Que com certeza vai ajudar eles, né, começar a adaptação aí um pouco antes da escola, acho que vai ser bem legal fazer um summer camp, sem dúvida, sem dúvida. E como é que foi a preparação antes da chegada para chegar aqui nos Estados Unidos, assim? O que vocês fizeram antecipadamente ainda do Brasil? Vocês começaram a olhar casa, vocês começaram a olhar carro, como é que foi? Bom, eh, o processo, lembra que eu falei aqui na conversa, né, que Aham, há um ano, no início de 2024, a gente estabeleceu a meta para vir. Então o ano de 24 inteiro, digamos assim, boa parte dele foi preparando o processo, né, alguns materiais ainda uhum, que tinham para protocolar o processo do visto. Então, durante esse processo, a gente fica olhando tudo, fica assistindo vídeos, fica, pesquisando, né, a gente viu no Zillow, né, já tinha visto várias casas. E aí interessante que eu favoritava as casas, mesmo sabendo que eu não ia alugar aquelas e tal, mas fazia um uhum, follow-upzinho, depois chegava o e-mail para mim: "A casa que você favoritou foi alugada". Aí eu voltava uhum. lá e vi que se ela teve redução no preço, se não e Olha, ficava mais ou menos acompanhando esse movimento. "Ué, essa casa aqui alugou mais caro, essa casa anunciou, ficou 2 meses, depois baixou, mas não alugou ainda". olha, Eu fi eu cara, que dica legal. eu ficava ao longo do tempo, nos bairros ali das escolas que a gente queria, né, ao longo do tempo eu Aham, ficava, monitorando ali esse controle de preço, para no momento certo uhum. a gente saber o que é que está o preço justo, o que é que está caro, né, Sim, 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 sim. enfim. Então a gente já vinha olhando muita coisa, carro também, né, eu vinha olhando os Uhum, carros, mas o carro tinha menos parâmetro. Aí o seu curso ajudou aham, bastante, porque aquelas referências lá do Edmunds e do Kelley Blue Book e tudo mais, eu não sabia. uhum, E, assim, pesquisando também, monitorando ao longo do ano, porque tudo aqui é muito público, né, as informações online, elas mostram o número, mostra o carro, mostra todo o histórico do carro, né, nem todos têm, mas a maioria tem. uhum, Esse macetezinho, se o carro veio de um país, ó, um estado do norte, uhum, se operava na neve, né, uhum, se já teve acidente reportado e tudo mais. E aí eu já uhum, sabia mais ou menos a categoria de carro, quais as opções e quais os valores médios ali. uhum, Então isso foi uma das coisas que a gente providenciou do Brasil. Contatei alguns vendedores do Brasil, hum, e um uhum. deles mostrou o carro que eu queria, o preço estava bom, o histórico parecia impecável, o carro ainda na Eu garantia, lembro, né, eu lembro. carro ainda na garantia, então eu dei um sinal, cheguei aqui, olhei o carro, gostei, nós acertamos o resto. Ainda consegui um juros bacana, deu 10%, né, Uhum, deu entrada maior um pouco, porque como eu sabia que os juros ia ser maior, sim, eu queria dar esse aporte inicial para não ficar com a despesa mensal muito alta, sim, sim, sim. né, e aí eu também vendi meus carros lá e não ia ficar com esse dinheiro, né, enfim. Então o carro foi uma das Uhum, coisas que a gente providenciou lá, e os bairros a gente, né, fizemos um narrow aí nas nossas opções, chegamos aqui com uma semana de Airbnb, 2, 3 dias de visitas, a gente já definiu a casa e tal, e aí foi mais uns 3 dias para revisar contrato e tudo mais. Que aí você me que ajudou também, bacana. nessa etapa Uhum. aí, né. Aham. Nossa, que legal, cara. Adorei a dica que você deu, porque assim,
uma coisa que às vezes eu recebo de pergunta, assim, com quanto tempo eu preciso começar a olhar, né, essas coisas, enfim, tentar entender o lugar que eu vou morar, blá blá blá. E assim, na minha opinião, quanto antes você, né, começar as pesquisas, melhor. Óbvio que isso depende muito do seu plano, né? Por exemplo, se você vem para cá e não sabe muito bem onde você vai morar ainda, porque você está dependendo de estabelecer uma renda com o empregador, achar um emprego, né? E às vezes você quer abrir o seu leque para os Estados Unidos inteiro para você achar mais rápido, melhor, enfim. Uh, Se é esse o caso, fica um pouco mais difícil. Mas você já sabendo, por exemplo, que você vai para Orlando, porque você está montando um business plan que é a sua empresa, enfim, você já sabe o lugar onde você vai, começar a fazer essas análises o quanto antes é melhor, né? Porque aí você tem uma ideia boa de preço. Isso que você me falou é genial. Você, assim, olhar o tipo de casa que você quer, já saber o tipo de casa que você quer, o bairro mais ou menos que você quer e acompanhar essas casas, né? Foi alugado. Opa, por quanto que foi alugado? Essa informação é pública. Uhum. E aí você saber isso, mapear isso, te dá muita base de dados para você tomar essa decisão, né? Hoje em dia é tudo isso, né? Hoje em dia tome decisão com base em dados, com base em fatos, né, com fontes confiáveis. E você acumular essa inteligência de dados aí para as casas que você vai alugar durante um bom tempo, isso com certeza te faz pisar assim com muito mais segurança, né? Na hora que você chegou aqui assinou o contrato, você sabia o que você estava assinando, né? Você não estava assim, será que é um bom negócio ou não? Não, você sabia, cara, porque você viu, né, todos os outros exemplos, né? Muito muito bacana, muito interessante mesmo. Gostei. Isso mesmo. E a questão. Sim, Não, pode desculpa, falar. vai lá. Termina, no final eu falo. Vai lá. Não, o que eu ia falar também, eu já ia complementar a questão do carro, né? Eu acompanhei a negociação do seu carro e eu achei, cara, você fez um ótimo negócio. Acho que você fez um ótimo deal. Um carro ali que parece estar bem bacana mesmo, quilometragem legal, sabe? Um carro legal, vai atender bem a sua família e num preço bacana, condição de taxa de juros legal também, para um recém-chegado, né? Então eu achei que foi bem feita ali essa entrada, sem dúvida. Você se preparou super bem ali. O curso ajudou bastante. Outra, lembra também que, deixa eu falar da casa para não esquecer o que eu ia falar, Claro, mas claro. vou falar do processo da compra do carro, que me ajudou. Uhum, Mas falando sobre a casa, também a questão de você favoritar acompanhar as casas e nos bairros que, porque eu creio que todo mundo, né, não vou generalizar, mas a grande maioria já sabe para onde quer se mudar. Ou quem está num processo aguardando green card no Brasil, um B2NW aí, um EB1, outro processo qualquer, B3, já sabe mais ou menos onde é que uhum, quer morar, né? uhum, Então, já sabe se escola é prioridade ou não. Para a gente foi, né, e a uhum, casa grande e escola, então é caro, a gente sabe que é caro. uhum, E se for só casa grande em outro local, é mais barato. Se for uhum, um apartamento pequeno ou um townhouse próximo a uma escola boa, é mais barato. Enfim, então esse uhum. acompanhamento até nos ajuda a identificar oportunidades quando surgem, Sim. né? Por exemplo, uma casa que outra, as casas aqui são muito iguais, né? Parece que no condomínio você Uhum. tem aqui, tem uma planta A, B, C e D. Qual é que você quer? Você, não, quero A. O vizinho Sim, tem a sim, B, o outro vizinho lá tem o A de novo. Só muda a cor, sim. só muda o negócio. Então Em muitos condomínios é assim mesmo. as casas são idênticas, né? Muito parecidas Aham, umas com as outras. Então, quer dizer, na mesma comunidade, na mesma escola, mesma casa, tem que ser um preço igual, similar, similar. Porque aqui, por exemplo, o sim. condomínio, ele inclui a grama e o Aham. aluguel inclui o HOA. Então, ó, o preço que está anunciado lá é só o preço só com tudo, né. Com tudo. Aí, então é bom ver Uhum, isso nos anúncios também. Tem outra que diz lá que, a internet está incluída, tem umas lá que falam que a uhum, grama não está incluída, que é o tenant, né, que é o uhum. inquilino que vai tomar conta. No meu Tem que caso, tomar conta. eu já queria a grama, eu já queria tudo incluído. Então, quando você vê uma casa que está 2 meses sem alugar, vou chutar um preço aqui, por 3.000, e outra lá que alugou por 2.800 na mesma área, você pode chegar para essa aqui e dizer: "Ó, eu tenho um comp aqui da tua casa, tenho um comparativo que alugou, tá, a tua já está há 2 meses, minha oferta é Uhum. essa e tal". Então, aqui também é permitido fazer a oferta, negociar, né. Muita gente pensa Sim, que a gente chega sim, aqui sim. com a cabeça baixada, não pode falar nada, não pode exigir nada e tal. Então essa dica é interessante para você poder também saber onde é que está pisando e não chegar aqui, Sem dúvida, né, sem dúvida, e ser pego aí por algum, sem dúvida. né. Acho que aí é um exemplo muito bom de que conhecimento te liberta aí mesmo, né. Conhecimento não te deixa amarrado, cara. Você saber
com base em dados daquela região bem específica onde você está indo, te dá esse tipo de oportunidade, como você falou, né? Poder chegar num outro cara ali, principalmente no mercado do jeito que está hoje em Orlando, né? Tem bastante casa aí no mercado, um monte de construtor aí construiu durante a pandemia, dobrou ali a aposta, né? Achando que o virtual veio para ficar e muita gente não ia voltar. Então tem muita casa aí construída que está vazia, muita gente alugando mesmo, desesperada. Então isso ajuda a gente, né? Ajuda a gente que está indo para essa região a conseguir uma condição melhor. Sim, Bacana, bacana. sim. Teve algum perrengue, assim, alguma coisa que vocês passaram, assim, antes da mudança ou durante a mudança que não estava esperando, que foi difícil? Teve alguma situação assim? Cara, tiveram dois momentos. Primeiro, a linha telefônica eu não me dei muito bem com a Mint, até tentei fazer, Hum, né, até lembro, eu lembro, você até comentou. liguei para você, você me atendeu ali, conversou Sim. comigo, e tal. Consegui na AT&T, resolvi lá, as linhas ficaram em torno de $25 aí por mês, né, Uhum, então acho que o preço é mais ou menos esse, entre 25 a uhum, $40 aí, já pode vir sim. esperando isso daí. Você pegou quantas linhas? 4, 4, 5? peguei 4. 4. No plano já no mais básico, né. Tem uma dica legal Uhum, na AT&T que você faz uma assinatura de um clube anual chamado AARP. Você uhum, paga, sei lá, acho que é $15, e aí aham, eles fazem um waive da taxa de ativação das linhas, que acho que é $30 por linha, uma coisa assim. uhum, Então na uhum, loja mesmo a gente faz esse clube, e aí já ativa a linha. Minha primeira conta já apareceu e está tudo conforme foi conversado lá em uhum. loja, tá. Mas também estou pensando, minha área não é muito boa aqui, estou pensando em ir pra Spectrum, porque depois eu descobri que a empresa que fornece a internet, ela tem também o mesmo serviço de linha, até um pouco mais em conta e um plano mais libertário, digamos assim. Aí eu vou lá. A Spectrum que tem TV a cabo, é isso? Isso, isso. Entendi, Aí eu tô até com entendi. a linha deles, eles me deram por um ano, mas eu Tá. tô pensando em migrar os meus números da AT&T pra Spectrum depois. Tá. Mas assim, outra coisa que me ajudou bastante, você tá falando de perrengue. Um carro não Aham. tive nenhum, cheguei num dia, peguei lá o Uber e um carro grande, aluguei por uma diária, fui para o Airbnb com as minhas 14 malas. Uhum. No outro dia, fui lá na loja, vi o carro, peguei o carro, placa provisória, o carro. Recomendo quem estudar o mercado, já saber mais ou menos o que quer, pega um primeiro carro aí, bom, confiável, que não vai quebrar, e resolve logo isso. Pra se for perder mais uma semana atrás de carro aqui, talvez esse lucro aí de você pensar que tem um negócio melhor, um preço melhor, pode não valer tanto a pena. Então, o preço você já sabe, tem como pesquisar, tem como já deixar amarrado no Brasil. Vários vendedores aqui fazem isso, né? É só pegar aí um Uhum. mais confiável aí e fazer. E na hora de fazer o contrato aqui, né? Como a gente chega sem social, mesmo com carta de trabalho e tudo mais, cara, eu tive que explicar bastante o que é que eu vim fazer aqui e tal, como se fosse uma nova entrevista, tal, para o corretor lá. E Uhum. eu caí na empresa que ela é um property management, então ela é um cara que gerencia algumas propriedades para alguns proprietários. Uhum. E aí, enfim, ele colocou várias coisas no contrato, que eu tinha que pintar a casa inteira quando saísse, que qualquer manutenção, né, dos appliances são os equipamentos que já vêm na casa, né, a geladeira, Sim. o fogão, o micro-ondas, a lavanderia, então qualquer manutenção seria por minha conta. E Uhum. troquei ideia com você na época, você me ajudou, deu algumas orientações lá. E aí eles mudaram o contrato, assim, fui lá, conversei pessoalmente. Mandei uma mensagem de noite, assim, na segunda-feira, disse: "Ó, isso que você mandou não tá legal, então nós vamos desistir, ou então você me recebe amanhã pra gente conversar pessoalmente". E aí eu fui Uhum. lá e a gente se acertou, terminou, o cara é gente boa lá também, entendeu. É brasileiro ou não? Não, ele é austríaco, mas morava na Venezuela e tá na Califórnia há 20 anos, aí veio pra cá. É esse negócio, né, é esse negócio. Aham. Mas é gente boa, ele é Sim. gente boa. E aí, Não, mas cara, legal. Então, assim, rolou uma negociação ali no contrato, o cara tentou te empurrar uma coisa muito benéfica para ele, para o proprietário, mas não tão benéfica para você, né? e ele pediu 3 depósitos de segurança, mais 2 meses 3 depósitos. adiantados. 5 vezes o 5 aluguel. vezes um aluguel, dos quais 2 eu iria reverter, digamos assim, para o meu uso agora, e 3 ia ficar lá. Aham. Então, Por que que eu não tô surpreso aí?
Eu não tô surpreso porque é assim mesmo, gente, os caras empurram o que eles quiserem, né, eles tentam empurrar, porque muita gente assina, muita gente chega aqui sem ter o Precisando morar, né, conhecimento, né. É, precisando sim, morar, e aí, sim. nessa conversa aí a gente negociou, terminei paguei os 2 meses adiantados e dei 2 Uhum, depósitos de segurança, sendo que um uhum. deles, quando eu apresentar o meu social, que já saiu, já estou com ele aqui, eles vão reverter na próxima E um mensalidade. aluguel, entendi. Então aí deu para resolver e tudo Bacana. certo. Coisa que me ajudou também, eu ia falar, você fala sobre isso no curso, uma conta que você tenha em dólar, que você vá depositando um valor, pelo menos Uhum, 3 vezes o valor do aluguel, né. uhum, E e como eu fiz o meu processo com base na minha própria empresa, tem lá uma oferta de trabalho e um salário. Então uhum, já com base nas pesquisas das casas de antes, eu já sabia um valor de salário que seria 3 vezes ou mais o valor do aluguel. Já entrou isso na minha uhum, petição do visto, uhum, e também esse valor, a partir de dezembro, eu já comecei a aportar na conta já desse valor. Só que a vantagem, como eu vim aqui eu já vim há vários anos, em 2022 eu abri uma conta aqui, fui no Bank of uhum, America, abri uma conta aqui, né, no endereço desse amigo que eu tenho aqui, mas abri uma conta, paguei um cartão de segurança e fiquei com cartão de crédito já com o banco. Então eu já tinha 3 anos de conta aqui, que não entendi. gera crédito, não gera nada, mas já mostra, né, que tem uma movimentação. E Sim, depois sim, o sim. banco me deu outro cartão de crédito que eu ficava usando nas viagens ou então algumas parcelas que eu tinha na Apple, alguma coisa assim, uma Uhum, coisa ali ficava usando. Então já cheguei aqui com o fato de ter esse histórico e esses valores de dezembro até abril me ajudaram também facilmente tanto no financiamento do carro quanto no contrato da casa aqui. bacana, bacana, legal. Legal. Que legal, Heitor. Cara, muito bacana ver, assim, todo esse preparo que você fez, assim, de, né, mesmo antes de ter o visto, já pensando, né, como chegar aqui mais preparado. Que bacana, legal. Você chegou bem blindado mesmo, eu diria. É, e no final Legal. no final ainda com o suporte do curso aí, né, principalmente nesses primeiras providências aqui, foi determinante, viu, porque muita coisa, né, carro, casa, escola, tudo bem, a gente sabe, mas na prática mesmo, né, quando chega Uhum. aqui todas essas questões é interessante ter uma experiência mais próxima, né, e Que isso bacana, ajudou obrigado. bastante. Legal, obrigado pelo feedback. Se você precisasse fazer de novo, o que que você faria diferente? Eita, cara, Se não que tem resposta, tá ótimo. não, Você fez bem. o que é que eu faria diferente? Vamos ver. Por enquanto aqui a gente não fez nenhuma coisa que seja digna de arrependimento, aqui Uhum, desde quando a gente chegou, né. uhum, Eh, cara, talvez, cara, o meu já sei. Eu colocaria minha entrevista para a embaixada em Brasília, não em Recife. hum, Depois eu fui tá. orientado que, assim, os melhores consulados para fazer isso, com esses vistos temporários, ou no Rio ou em Brasília. São Paulo É, nem né. tanto, mas Recife não tá tão legal não com isso aí. Eu vou te falar que, acompanhando, né, essa galera aí, enfim, os relatos, assim, de problemas sempre vêm do consulado de Recife. Tem muita gente que reclama de lá mesmo, assim, que lá eles negam à torto e à direito, né, enfim. Bom, não sei se é Pois é. só não sei se é só fama, mas Eu estava lá, né, é o não que a gente fazia muito ouve. sentido. A gente quando vai protocolar a petição, a Você gente tá já de lá, né, indica cara. qual é o consulado, já indica lá. Mas eu teria Sim, sim, feito sim, isso sim, sim. diferente aí, com certeza, Legal, bacana, bacana. com certeza. Bom, vamos lá, vamos passar pra parte 2 agora então, né, Ah, tem outro como que também. tá essa Espera aí, deixa eu falar aqui manda lá, manda rapidão. ver. Eu teria Aham. entrado no seu curso nas primeiras horas ali, para ser um dos primeiros, e ganhar, porque Você tem demorou um pouquinho, é isso? né, eu demorei, assim, algum tempo, né, e tinha algum lance lá dos 5 primeiros, eu acho, 10 primeiros, tinha um Tinha, acompanhamento mais próximo. tinha, Alguma coisa tinha. assim. E aí talvez isso aí também eu teria feito Aham. diferente. Mas você acha que faltou acompanhamento ou não? Não, de forma alguma, Excelente, legal, faltou não. bacana.
Show de bola. Obrigado pelo feedback, de verdade. Fico feliz. Fico feliz de ter ajudado você aí nessa jornada. Bom, vamos lá, vamos para a segunda parte. Chegando nos Estados Unidos, vocês gostam de onde vocês moram? Como é que tá sendo a experiência aí? Um mês e pouquinho, né? É, um mês, digamos aí um mês. Aqui nessa casa, chegamos dia 8, então, né, nem fez um mês ainda, Uhum. né, Vai hoje fazer já já. vai fazer já É. já. Eh, Cara, aqui é maravilhoso, né, aqui a região é bem tranquila, a gente Uhum. mora a oeste aqui de Orlando, né, então você tem Orlando, mais a oeste você tem a área toda da Disney, mais a oeste você tem o Winter Garden. Uhum. Então, aqui também está crescendo, está construindo bastante, tem muita coisa em obra, mas eu tô achando que tá andando pouco, assim, não tá tão movimentado as obras não. Uhum. Mas aqui tem as áreas de convivência, as escolas, né, funcionando, high school boas, é vizinho de Windermere também. Ao sul a gente tem aqui Davenport, Claremont do lado, sabe? Então essa região é bem desenvolvida aqui, nas cidades circunvizinhas, a gente está adorando. Muito brasileiro aqui no Uhum. condomínio, a gente escuta a gritaria de longe: "Toca a bola, chuta aí", não sei o quê, a gente Ah, que legal. domingo estava rolando um karaokê aqui na casa ali, estava Tudo cantando de brasileiro. Evidências, cantando Evidências, eu acho Ah, que eu acho que é eu acho que era brasileiro. brasileiro. Eu acho que é. Aí, cara, no Publix tem coxinha, no Publix daqui, sabe, então Coxinha no no Publix. Publix. Caraca, Então, Orlando nossa, cara, Orlando é demais, né? chega até uma hora que, né, tudo bem, eu entendo que a transição até para as crianças também, de Uhum. cara, assim, minha esposa não fala inglês, não fala nada, e está se adaptando também a isso, talvez seja um choque Uhum. menor. Mas vamos ver como é no dia a Uhum. dia, na escola e tal. Eu estou prevendo que vai falar mais português do que inglês aqui, viu. É complicado. É. Mas é válido, legal. Pô, como que foram os primeiros dias aí pra tirar documento, por exemplo, pra tirar ali o seu social, pra fazer todos esses primeiros passos aí? O que que foi fácil, o que que foi difícil? Teve algum perrengue? Não, perrengue eu não consigo lembrar bem, teve bastante trabalho, né, assim como para achar a casa. Uma coisa essencial Uhum, que eu considero que a gente não passou tanto perrengue é porque eu falo inglês. Então eu consigo uhum, pegar um telefone, eu que liguei para todos os corretores, marquei as entrevistas, as visitas da uhum, casa. Então, uhum, então para quem não tem tanto esse domínio, talvez seja melhor contratar um corretor para que possa lhe uhum, representar, né, para procurar casa e uhum, tratar, ver esse negócio do contrato, tudo. Isso aí uhum. facilitou demais nossa vida aqui para fazer Sem tudo, para dúvida, fazer tudo. sem Qualquer coisa, dúvida. para ativar a eletricidade, você tem que ligar no na companhia elétrica, e aí você fala, é Sim. simples. E aqui nessa região você já começa o atendimento, ó, aperte 1 para espanhol, já começa É, daí. Então, sim. quem não fala, dá para entrar no espanhol ali e fazer aí um É. pouquinho, né, né, Um portunhol um ali se portunhhol. vira, né. Mas, É. facilitou bastante. Então, quando a gente chegou, já nas primeiras semanas, eu queria fazer os exames físicos, né, das crianças e a Uhum, imunização, que estava tudo em dia, uhum, só tomaram uma vacina da gripe, uhum. e aí eu já Isso agendei já para matricular para agosto agora, é para isso? matricular para agosto. E eu tenho um Uhum. filho que tem 4 anos. Esse filho de 4 anos, ele estaria elegível para o VPK, que, para quem não sabe, é o VPK. programa que é o Voluntary Pre-Kindergarten, que o governo dá um subsídio de 3 horas por Uhum, dia para a uhum, criança fazer o VPK. Tem escolas públicas uhum. até que dão o dia inteiro, Sim, mas a maioria são apenas metade do dia. E ele sim, sim, precisaria também sim. desses anos para tirar esse certificado. Só que a gente já chegou meio Uhum, tarde, porque esse programa é limitado, parece que são 20 crianças por turma, algo assim. E as crianças que já moram no bairro ficam na fila de espera para no próximo ano, para o próximo que ano. começou a matricular em março, já entrarem. Sim, Mas uma sim, coisa sim. interessante, pode falar. Não, eu só ia falar que para conseguir nas públicas com o VPK é mais difícil mesmo, porque na pública, ele fica mais tempo, né, ele fica mais horas. Quando você usa o VPK para pagar uma privada, né, você paga ali o governo estadual, né, porque é o programa estadual da Flórida, para pagar uma escola privada, geralmente são menos horinhas, né, são 3 horinhas por dia, uma coisa assim. Então, e nas públicas tem pouca vaga. Então, por exemplo, a gente, mesmo aplicando muito cedo,
a gente não conseguiu com os nossos meninos para ir para a pública. A gente teve que usar o VPK numa escola privada também. Né? Então, é só para quem está vindo para a Flórida saber que realmente é difícil conseguir colocar o filho na pública com o VPK, mas geralmente você consegue pegar a cartinha lá e ir numa privada. Isso, foi o que aconteceu, né. Eu liguei para Uhum. várias escolas públicas aqui de Wintergarten, então algumas ainda tinham vaga, porque Ah, eles legal. eles abrem um período para a sua escola. Quando a sua escola Uhum, ela esgota as vagas, as escolas em geral, né, elas têm um período, vou chutar aqui, tá, 1 de março a 30 de março, então abrir a uhum, matrícula para os alunos dali, da comunidade. Aí depois de abril, abre para outras unidades do mesmo condado, né, algo assim, da mesma cidade, depois abre para o condado, enfim. Posso estar falando uhum. besteira, mas vai abrindo, né, o leque. Então a gente chegou numa data que a escola de Wintergarten, mais ao norte, mais longe um pouco, tinha vaga para ele. Mas Ah, que ele ia bacana. ficar também as mesmas 3 horas e tal, a gente descobriu que poderia usar, né, você emite um voucher, que ele é elegível a esse VPK e a gente pode colocar nas escolas particulares, Uhum, né. Então a escola particular, você são ótimas escolas, mas que ele fica ali por 3 horas apenas, no nosso caso vai ser 9 às 12, né, ele vai ficar uhum, em Windermere, que é vizinho aqui, mas dá 20 minutos aí de carro. uhum. Mas foi uma coisa que deu um perrengue para encontrar isso aí, a gente também É, né, a gente já veio meio: "Poxa, ele não vai fazer nada, tem que pagar e tal", e é bem caro, né, gira em uhum. torno aí $200 por semana aí mais ou menos, É, né, por aí mesmo, na Flórida, é. na Flórida, e a gente estava meio sem saber com isso. Quanto aos outros, a gente Entendi. fez os exames, imunizações, já matriculei um, os outros maiores só vai abrir em junho. O social, Uhum, para agendar foi rápido, preenchi online uhum, aquele formulário SS4, preenchi uhum. online, peguei, dei o print no número quando sai, levei lá e levei um formulário também para preencher lá na hora, mas não precisou. Ela recuperou Entendi. online, a pessoa lá e foi na quinta-feira. Na terça meu social chegou aqui por correio, Rapidinho, rapidinho rapidinho. então. Na quinta eu já Legal. fiz a prova do Detran, a prova, teórica, né, e Teórica, na outra terça já fiz a prática e já saí com a driver license já que do legal. do então, isso aí Então foi foi, tudo rapidinho, papum, 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 considero, rapidinho. porque também tem a facilidade de falar inglês e de conseguir marcar, ligar e tal, explicar Ah, na sem hora. dúvida, Isso aí sem facilita dúvida. Não bastante. não tenho dúvidas, com certeza, né. Você se comunicar bem, né, no país que você tá, isso te abre portas mesmo, né, não só oportunidades de emprego, tudo, mas te faz sentir melhor também, né, você se sente mais em casa quando você consegue comunicar com qualquer pessoa, né, e fazer as coisas, enfim, você não tá limitado, né, pra "Putz, ter que ligar pra pessoa, então eu não consigo fazer, né, porque eu não falo direito", sabe, você não fica limitado, né. É, Então isso te faz se sentir bem, com certeza. E só para comentar essa questão da escola, né, do pre-K, eu acho assim, seu filho tem 5 anos, gente, com certeza é tranquilo para matricular na escola ali que tá na tua região, né, é independente, eles não tem essa de não tem vaga, sabe, eles vão lá e vão matricular o seu filho, não tem problema. Agora, antes de 5 anos, às vezes as privadas, as particulares, elas estão cheias mesmo, né, e elas ficam cheias, sabe. Então às vezes é difícil mesmo, é difícil você conseguir naquela que você gostou, naquela que você quer, e é um perrenguezinho, assim. Pra gente foi assim também, a gente se mudou de Tampa, de Chicago pra Tampa há 5 anos, né, e a gente estava no meio da pandemia ainda, então não estava mandando eles pra escolinha, mas na Flórida, como todo, não sei se todo mundo sabe, mas na Flórida a pandemia meio que acabou antes, né? Tipo, o governo era mais, né, mais, enfim, não quero entrar em nada político aqui, mas o governo era mais, assim, negacionista, então as coisas abriram muito rápido aqui na Flórida e mesmo as escolas abertas, nossos filhos não estavam indo. E aí, quando a gente decidiu que estava na hora deles irem para a escola, realmente estava difícil, assim, a gente não conseguia vaga em lugar nenhum, sabe? A gente foi em várias escolas e várias, a gente batendo na porta e não tinha vaga, não tinha como começar. E então é um perrengue sim, é um perrenguezinho que rola quando você tem filhos menores de 5 aí para você achar uma escola, uma escola bacana, além de ser caro, né, se você não tem ali o voucherzinho do VPK, é caro. Mas ó, uma curiosidade, lá em Chicago era muito mais caro. Você vai ali nos estados do norte, vai em Chicago, New York, perto de grandes cidades,
é muito caro. A gente pagava assim, a gente decidiu, meu filho mais velho tinha uns 3 anos, a gente decidiu que seria legal ali para a escola pelo menos um pouquinho. A gente pagava 1.200, ele ia só 3 dias. Ele ia só 3 dias na escola, e nesses 3 dias eram, assim, 2, 3 horas só, tá. E era 1.200 por mês, era muito caro, né. Aqui é caro também, mas fica ali por volta de 800, 900 por mês, uma coisa assim. Mas, cara, é muito dinheiro, bastante dinheiro, Pois é. sem dúvida, Não, em geral sem em dúvida. geral esse preço aí não, são 3 dias não, mas ele é até às 3 da tarde. Aí vai Uhum, para 1.000 e uhum. pouquinho se for até às 6 da tarde. É Não, isso é aí, isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. né. Como que tá sendo a adaptação de vocês, assim, de todo mundo, né, com relação à comida, saudades, cultura, clima, como é que tá em relação aí à comida, por exemplo? Não, comida não, estamos no Brasil aqui também, né. Aqui aqui a gente compra picanha no mercado, se quiser, Qualquer né, que é mercado, é. mercado, aqui a gente, frango é mais fácil de comer, porque é bem mais barato, né, na base E é da parecido, não tem diferença, não né, tem você sente alguma diferença. diferença? É, eu Não. não sinto Aqui é também. legal comprar, você compra aquelas bandejas grandes com, sobrecoxa, né, que é legal de fazer, Uhum, faz na airfryer ali, até na churrasqueira mesmo. Aqui a gente sim. tá comendo normal, cara, tem algumas coisinhas aí que a gente precisa se policiar, né, pra não estragar, porque tem muita oferta, é uma coisa quando a gente chega aqui, é interessante, a gente tá sempre pensando: "Poxa, será que eu preciso disso tanto?". A gente faz uma assinatura ali no Costco, vai lá, cara, vem, sei lá, uma embalagem com 60 coisas, você vai comprar Bem, duas no Walmart é o mesmo preço de 30 no Costco. Aí você termina comprando as é, 30 e estraga a comida, e você fica, vê é, tanta coisa que na sua frente agora que você tem acesso, e você tem que se questionar algumas vezes se você realmente precisa daquilo agora, é melhor sem não, dúvida, nesse momento sem gastando dúvida. tanto, né, comprando móveis e tal, enfim. Uhum, uhum, Mas, cara, a adaptação tá tranquila com relação a isso, comida e tal, uhum, né, o que uhum. mais pega são as crianças que ainda perguntam das avós, pergunta dos amiguinhos lá do Brasil e tal, mas tá bem Ah, recente é. ainda, né. Sim, Isso sim, um mês acontece. só, né. É, É, um mês só e não tem a rotina deles ainda aqui, né, então isso pega, com certeza, com é. certeza. Mas hoje em dia também, né, a primeira vez que eu mudei de país eu tinha 17 anos, isso já faz o quê? 20 anos. E era ligar pra minha mãe, eu morando no Japão, né, e era ligar pra minha mãe, assim, de manhã lá no Japão, ia falar na hora da novela no Brasil, e era caríssimo, e era só por áudio, assim, só por ligando, e aquela ligação assim, fala: "Oi", aí depois ela responde: "Oi", sabe, era Hã. bem ruim, assim, a ligação. Hoje em dia é o WhatsApp por vídeo, manda áudio a hora que quer, manda vídeo a hora que quer, né, isso eu acho que facilita bastante, sem dúvida, né. Mas ainda assim, né, o fato de você saber que você tá 9 horas longe de avião, sem dúvida tem um impacto emocional, né, não tá num lugar tão familiar, só tá um mês na casa, ainda não tá sentindo como: "Olha, é minha casa", né, então pode com certeza é difícil nas crianças aí, nesse começo, né. Não caiu a ficha bem ainda não, da realidade, É, né. Vamos ter que conviver sim, mais um sim, pouco aqui para isso. sim. Mas, Sim, sim, sim. né, tá Uhum. tudo num fluxo legal, sim, dentro do que a gente planejou, as coisas estão andando. Bacana, bacana. Em relação ao que vocês planejaram, assim, como é que tá a questão de planejamento em relação a restabelecer renda, em montar a sua empresa aqui, isso tá andando legal, tá conforme você esperava? Tá, como eu falei no início, né, eu sou da área do meio ambiente, então tem muitas coisas ainda do Brasil que estão rolando. Isso vai nos dar um Uhum, pouco de conforto na transição, apesar de não ser sustentável na minha interpretação, né, ficar vivendo uhum, aqui. Enfim, estamos aqui para trabalhar aqui, né. uhum, Pensando nisso, a gente também, assim, já fiz contato com empresas de painéis solares, que estou trabalhando com eles agora. Na verdade, estamos começando um relacionamento, né, onde a gente vai fazer projeto aí e instalação de sistemas solares nas casas, né, utilizando o bacana. benefício federal. Então a empresa atua, Uhum, o hub de empresa atua em 38 estados e, assim, traz um benefício legal, porque tem várias modalidades de contratação, mas a pessoa pode simplesmente, fazer um leasing, então não precisa pagar, não fica preso também em termos de contratos, e a conta dele tem uma redução significativa. Então uhum, a empresa local aqui, então nós estamos.
começando a operar dessa forma aí, mais a prospecção de clientes aqui e correlatos do Brasil que eu vou ter que usar para fazer a ponte aqui também. Que Mas bacana, não, que legal, legal. mas é Legal, então isso. tá encaminhando legal aí para você estabelecer a renda aqui e fazer essa transição, né. É, tá com Bacana. tá então estamos na fase de fazer conexões, contatos e experiências, né. Lógico, tudo Uhum, isso também foi pesquisado antes, naquele ano, uhum, nesses últimos claro, anos, então eu já sei mais ou menos aí, que áreas que podem ser exploradas, contactadas, qual tipo de empresa, enfim, que demais. que pode trabalhar Legal. conosco. Legal, legal. Dá gosto de ver, Heitor, te dando aí um feedback, dá gosto de ver, assim, o seu preparo, o quanto você se preparou, o quanto você planejou essa mudança aí super bem, o fato de você ter achado esse caminho via visto O também, bem legal, bem interessante. O que te Obrigado. preocupa nesse momento, assim, em relação aos próximos desafios nos Estados Unidos? Cara, me preocupa um pouco o fato de adentrar mais na questão do business aqui mesmo, né, do negócio, Uhum, que esse que o do mesmo jeito que a gente vai estabelecer a rotina pessoal, mas que uma rotina de negócio se fique mais sólida. Eu sei que está cedo ainda e tal, mas, né, o que preocupa para frente. A questão também do tax return, o que é que eu posso ir fazendo agora. Eu como uhum, self-employed, né, tem algumas taxas que eu já sei que eu vou ter que pagar e outras que eu uhum, posso outras ferramentas que eu posso usar para deduzir o imposto. Então, uhum, e isso precisa ser construído ao longo do ano, porque só daqui a um ano que eu vou prestar contas desse ano, e uhum, a paulada pode ser grande se eu não me preparar para isso também, né, uhum, fico um pouco preocupado com isso. E a continuidade do uhum, meu processo de imigração, caso a gente vá migrar para um green card, eu preciso continuar agindo, né, possivelmente a gente vai fazer o processo do EB1, que é a evolução do O1, né, sendo uhum, que agora de maneira definitiva. E aí nós uhum. temos esse período de 3 anos aqui, sendo renovável para poder trabalhar no green card. Trabalhar no EB1 para antes de vencer, não precisar ir voltar para o Brasil para É, fazer renovação, enfim, e aí isso já aí, tirar o EB1 e tirar o green card, tirar né. o green card, exatamente. Bacana, Poderia ser o bacana, EB2 legal. NW, mas hoje está 2 anos e meio, então tá, não tá, É, né, não tá legal. Segundo o advogado, o sim, caso tá forte para fazer o EB1, tá para fazer legal, legal, então vamos por aí. Vamos, acho que vai ser isso. bacana, 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 bacana. Bom, hoje, depois de um mês nos Estados Unidos, quais são as dicas aí que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente, né? O que que é muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos que vocês não esperavam? Se tem alguma coisa que assustou vocês, agora morando nos Estados Unidos, que eu sei que vocês vieram várias vezes como turista, mas morando, tem alguma coisa que vocês não esperavam? Tem alguma coisa que vocês estão sentindo mais falta do que vocês imaginavam lá do Brasil? Cara, eu não acho que a gente já sabia bem, né, mais ou menos que onde estava pisando. Uhum, Recomendo se preparar tanto no inglês, todo mundo fala, né, também, é porque realmente é verdade isso daí, tanto no inglês uhum, quanto preparar um financeiro para você, por exemplo, abrir a conta de energia, você vai ter que dar um depósito lá, deixar um dinheiro parado lá um tempo, US$ 500. Eles vão uhum. devolver, mas é como se fosse um calção aí de confiança. Para ativar É, a água também, eles fazem isso. uhum, O próprio depósito, né, da área em que você vai morar, da casa que você vai morar. uhum, Prepara, se você puder vir antes, né, de repente abre uma conta aí, ou na Nômade, ou até no banco local, paga um cartão de crédito de segurança, se puder. Mas isso não é uhum, essencial, né, ter paciência, porque as coisas vão precisar de meses, anos para serem construídos, né, o crédito e tudo mais. Eu uhum, era uma preocupação que eu tinha, que eu dei uma relaxada com isso depois, era chegar aqui, já ver o crédito e já ter, e não tem como, porque realmente você precisa estar vivendo aqui um tempo para poder ir construindo isso daí, sabe. E que seja uma decisão para quem tem família, que seja uma coisa familiar, que todo mundo esteja no mesmo barco, porque se for um só puxando, se for outro, né, aqui, vão existir momentos aí que, enfim, de tristeza, vão existir momentos de dúvida, e tem que estar todo mundo unido para poder, o barco continuar remando, né. sem Eu dúvida, acho isso sem dúvida. aí. Sem dúvida, acho que você falou tudo, cara. Eu assino embaixo. Eu acho que essa unidade da família, desse todo mundo remando para o mesmo lado, né. Olha, a gente decidiu isso e decidir como uma família, eu acho que isso é muito importante, uma mudança de país, né. Porque
Cara, cansei de ver, assim, principalmente no Japão, nos Estados Unidos nem tanto, mas no Japão eu via muito isso, assim, de uma pessoa do casal, que é o que queria muito, e o outro não, né. E aí chega num país lá com uma língua muito diferente, uma cultura muito diferente, né. Imagina, a gente tá na Flórida, né, praticamente um país de latinos, assim, então é bem mais próximo, né, principalmente aí na região de Orlando. Pois Agora é. Japão não, negócio completamente diferente. Então, você vê as pessoas que não estavam muito bem vendidas e foram e, cara, e tem depressão mesmo, né, é muito complicado. Então isso é muito importante, ter essa unidade aí da família, todo mundo remando para o mesmo lado, acho que isso é importantíssimo mesmo, falou tudo. É, Legal, a legal, que Heitor. a questão da moradia aqui em si, da adaptação, eu acho Uhum, que eu recomendaria pesquisar, que é próximo da sua casa. Se quiser fazer um clube, uhum, né, de wholesale no BJ's ou no Costco, pega um só. Tem cupons na internet que você faz pela metade do preço, né. uhum, Móveis, as coisas grandes aí, a gente comprou tudo na internet, porque não tem um carro para ir buscar, né. Então, tem uhum, coisa, mesa, cama grande, cama beliche, uhum, comprou para os meninos, então tudo na internet, e algumas coisas a gente uhum. devolveu, tem as facilidades também. Então é É fácil pesquisar, devolver, né, fácil não gostou, devolver, devolve, não é. gostou devolve, olha as avaliações lá, se está bem recomendado, né. A Sim, IKEA, a sim. gente foi bastante na IKEA também, mas aí Normal. tem que saber também, você vê o que é que você precisa agora ou não, aqui não parcela, Uhum. né, em geral, então você Sim. lista as prioridades, o que é que eu preciso comprar no primeiro mês, o que eu preciso comprar no segundo mês, e aí você vai fazendo Uhum, para não dar aquele abalo de vez, que eu acho que está acontecendo uhum, comigo, mas deve acontecer com muita gente, que a gente vai passar um período aí de 3 a 6 meses com algumas contas a pagar no Brasil ainda, vencendo lá, né, uhum, cartões que ficaram, coisas que estão sendo pagas, e uhum. aqui também. Então tem que vai ficar um tempo aí com um pé lá e um pé cá, até você poder, né, ter um Sim, planejamento financeiro melhor aqui. Então financeiro em sim, inglês é sim. importante. E Sim, sim, educação, sim. educação de visto, né, enfim, Uhum. de tudo isso. E um curso massa que ajude você a a poder vir. Bacana, E, obrigado. Então, estamos chegando aqui na parte final da nossa live e, assim, uma coisa que eu gosto de fazer, meio que uma brincadeira aqui, eu falo, assim, uma palavra e me dá uma opinião, assim, sabe, o que que você acha dessa palavra em relação ao do Brasil, nos brasileiros, em relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, pessoas. Como é que você enxerga as pessoas aqui nos Estados Unidos e as diferenças lá do Brasil? cara, eu acho que as pessoas no Brasil são mais acessíveis em relação ao Uhum, relacionamento, aproximação inicial e uma uhum, amizade fácil, né, porém de maneira mais superficial. Aí eu já vim com a diferença do americano, que era mais fechado, mas a impressão que me dá é que uma vez que você vai criando a confiança, o acesso, ele fica mais uma coisa mais robusta, mais fiel. Então, hum, aqui não tem aquele primeiro apego, né, digamos assim, do auê, né, ali da festa ali e tal, mas depois que você constrói a confiança e tem esse tipo de sim, relação, fica uma coisa mais robusta, mais confiável, digamos assim, né. Não que o Brasil não tenha, bacana. né, Sim, eu acho que o melhor do Brasil são as pessoas mesmo, né. uhum, Lógico que em todo lugar tem pessoas de diversos tipos de caráter, mas em uhum, linhas gerais, né, eu acho que é isso. O brasileiro é mais superficial, ele vive muito no agora, e nós uhum. vivemos muito do agora, e o americano é mais cauteloso, pensa mais no longo prazo aí, acho. Sim, sim, sim. Cara, eu concordo bastante com o que você falou, viu. Eu acho que sim. Nas minhas experiências aqui com americanos em 10 anos, é muito isso, eles têm uma barreira mais alta, assim, né, pra você passar. Eles não confiam muito fácil, não. E mais uma vez que você passa, né, essa barreira aí, a pessoa deixa você entrar, assim, no espaço dela, aí você vê que, assim, ela já confia muito em você, assim, né, já é um relacionamento forte ali, então sem dúvida, eu assino embaixo. Em relação a É. lazer, o que que você acha? Diferenças aí do Brasil, Estados Unidos? Cara, aqui o lazer ele é mais voltado para pelo menos aqui na região que a gente mora, eu sinto que é mais voltado para um lazer outdoor mesmo, né, uma coisa mais, Uhum, tranquila, em família, mais pública.
Uhum. com menos barulho, digamos assim, com menos festa. Lógico que tem também, mas é uma coisa um programa mais voltado para uma convivência, né, uma Sim. convivência. E no Brasil, a Uhum. festa ela é mais voltada para uma balada, uma diversão, ou o ambiente ali, ele é um pouco mais restrito, né, em shoppings, em restaurantes, Uhum. quando você as opções que você tem para sair no Brasil, e aí passa pela segurança também, né, são muitos em Uhum. ambientes fechados ou particulares, e aqui, cara, você só vai andando aqui, tem uma praça ali que tem um playground, que tem uma churrasqueira pública, que tem um negócio que você senta, você leva. Na outra semana a gente pegou uma toalha aqui no Walmart, foi num parque público aqui, fenomenal. O playground lá, Uhum. cara, dava para cobrar uma entrada boa, mas tranquilo, É, tem os playgrounds os pais com as legais. crianças, você não vê aquele som alto, pessoal bebendo e Sim, tudo mais, sabe, então é uma coisa mais voltada, sim, acho, sim, pra sim. convivência. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Em relação a clima, como é que é Orlando aí, na região de Orlando, em relação diferente de Recife? Cara, eu estou para ver que aqui é mais quente que Recife, viu. Eu Ô louco! aqui porque Recife é um clima tropical, né, então ali você Aham. passa o ano inteiro mais ou menos equilibrado, né. É. Você vai mais para o sul do Brasil, por exemplo, na região sul, tem época que é Uhum, mais fria, né, e tem uhum, época no verão o verão do sul, pouca gente sabe, mas é um calorão imenso, né, em muitas épocas do ano. Tá como tá hoje na Flórida, né, os dias mais longos, o sol tá se pondo aqui 8h30, uhum, enfim, e vai chegar o verão ainda, né. uhum. Então me diz você como é que é aqui no verão, porque eu acabei de chegar na eu cheguei agora Na na primavera, primavera, né, eu cheguei agora na primavera, primavera, então eu só tô vendo pólen primavera. e sol. Mas o clima tá Muito agradável pólen. ainda à noite ou mais cedo de manhã, ainda tá mais ou menos. Ah, ainda tá gostosinho, é. Vocês tiveram algum problema com o pólen ou não? Alguém da sua família teve Não, alergia? não, Ah, que não. bom, ótimo, excelente. Olha, Flórida, se você falar com algum americano, principalmente lá do norte, na época que eu me mudei pra cá, que eu tinha uma oportunidade de vir pra cá, pela mesma firma que eu sempre trabalhei, a oportunidade ela estava sentada lá há um tempão. Porque o americano em si que mora lá no norte, ele não quer morar na Flórida mas nem a pau, assim, porque pra ele é muito quente, é muito úmido, né. E realmente é bastante quente e úmido. Eu diria que assim, é inverso ao norte, né. No norte você tem 9 meses que pro brasileiro é frio demais. Então começa ali mais ou menos em setembro, outubro, já tem aquele vento que é cortante, assim, para quem é do Brasil, já é assim: "Olha, esse frio já é diferente", né. Em outubro, assim, é um frio muito mais do que a gente está acostumado. E aí ele só vai ficar bom por volta de agora, no final de abril, assim, em maio, né, quando você tá lá no norte. Então são aí 9 meses de meio que sofrimento, porque você não tá acostumado com esse frio. E aqui na Flórida é o contrário, né, na Flórida é muito mais parecido com o Brasil, mas realmente o verão é muito quente, eu diria que, assim, é muito similar a Manaus, porque é muito úmido, né, muito úmido e quente, muito muito quente e abafado. Principalmente aí em julho, né, julho, agosto, é quando, cara, a conta de luz fica super alta, porque todo mundo fica dentro de casa, né, com o ar-condicionado ali, ó, torrando, Aham. pra ficar bem gelada a casa, porque fica muito quente mesmo. E começou já, eu diria que a gente tá em maio, comecinho de maio, e lá fora você fica no sol, um minutinho já começa a suar. Eu vou buscar meus filhos de bicicleta, e nessa ida e volta aí de bicicleta eu chego aqui suando já. Então é É, bastante quente, é bastante quente. Mas é gostoso, assim, eu acho que qualquer brasileiro se adapta bem à Flórida, independente da onde você morava no Brasil, a não ser que você morava nas Serras Gaúchas, assim, né, que é um clima europeu, mas se São Paulo pra cima, eu acho que você tá tranquilo. isso acho que é um dos motivos pelos quais os brasileiros vêm muito para cá, né, Sem né, dúvida, tem a sem comunidade dúvida. já brasileira grande aqui, mas o clima, a proximidade com o Brasil e tudo mais, É, é bem sim, sim, parecido, sim. né, as praias e tudo mais, Sim, sim, sim. Sim, né. sim, sim. Em relação à segurança, como é que você sente, assim, as diferenças? Se sente mais seguro aqui? Como que você se sente? Cara, não deu tempo ainda. É? Eu volto para ver se o carro tá fechado, depois eu lembro, mas aí não precisa. Teve um dia desse que eu desci para ver se eu fechei a garagem lá, que eu não lembrava se tinha fechado a garagem. Aí eu fui Uhum. lá fora olhar, mas
sei lá, acho que a garagem é mais com medo que entrar um bicho dentro Sim, da é um garagem. pouco isso. É um pouco Mas isso. a gente ainda tem essa mania, né, de sair nos É, lugares, olhar para o lado e tudo, mas é. não Olha é. Não, desculpa, desculpa, eu eu ia te falar, é uma cortei. coisa que a É. gente vai ter que se acostumar, né, o universo, Sim. né. Eu tenho Sim, minha irmã sim, mora sim. na Austrália já há 18 anos e tem um Aham. sobrinho lá, quando ele vai no Brasil, a gente lá em sei lá em Recife, por exemplo, bora desce do carro logo, desce do carro logo, porque aqui tem ladrão, sei lá, ele: "O que é ladrão?", né, ele eu pergunto: "Como assim? Por que vocês estão correndo?", né. E, Aham. enfim. É, é. Olha, eu acho que assim, eu me sinto muito mais seguro nos Estados Unidos, com certeza, em qualquer lugar dos Estados Unidos, mas eu diria que lugares, assim, que é mais turístico, que nem região de Orlando aí, não aonde você mora especificamente, mas Orlando como um todo, nos lugares mais, por exemplo, se você for no Disney Springs ali e tal, aí eu checo se tá fechado o carro, tenho certeza que não tá mostrando nada ali dentro do carro, que pode quebrar o vidro, sabe. Uhum. Você vai para cidades grandes aqui, vai para Califórnia, aí eu tenho um certo receio, aí ativa aquela minha coisa, assim, de, né, paulista: "Olha, não, cuidado", né. Agora, subúrbiozão, assim, né, pô, vivendo seu dia a dia ali, realmente é bem mais tranquilo, na minha opinião, assim, sabe. É similar a um, sei lá, um bom condomínio fechado no Brasil, onde você fica tranquilo mesmo, você não tem tanto receio, assim, de pô, outro dia a gente foi levar nossos filhos na escola de manhã, não lembro por que a gente acabou indo de carro, e aí foi todo mundo, foi eu, minha esposa, minha sogra também foi, e a gente esqueceu a porta aqui aberta, ficou meia hora aqui. A porta da frente de casa, não é Hum. nem a garagem, a porta da frente ficou escancarada aqui. Ah, lembrei que estava cheirando, a minha esposa fez alguma coisa na cozinha, ficava cheirando, aí ela abriu a porta para ventilar e ficou escancarada, aí a gente nem percebeu. E tranquilo, a gente sabia que não teria nada, não teria problema, entendeu. Uma coisa que dependendo do lugar e se fosse no Brasil, a gente já ficaria: "Ó, putz, aconteceu alguma coisa, deve ter acontecido alguma É, coisa", mas né. creio que Sempre aqui o receio é mais com furto, né, ou quebra de carro, é, alguma coisa assim, mas assalto mesmo, sim. mão armada, esse tipo de coisa, é bem mais É, difícil, é né. mais difícil, é mais difícil, é mais difícil. Muito bem. Heitor, você participou da mentoria Mudança e Adaptação aos Estados Unidos. O quão importante você acha que a mentoria foi para você, para o seu processo de mudança? Quais foram os principais benefícios aí de você ter participado? Cara, eu lembro que eu achei legal porque, o serviço que você oferece, ele é muito voltado para pessoas no meu perfil, que foi um perfil parecido com o Uhum, seu, né, que é uma uhum, pessoa que já tem família, que está vindo com visto tal, que tem que chegar e fazer as providências parecidas. Então, alguns vídeos que eu assistia, você falava: "Olha, se você, precisa fazer isso e tem que fazer isso, e você está vindo com visto tal", parecia que estava falando comigo. Mas não foi nem isso, foi por aí deixa eu seguir esse cara aqui, deixa eu ver qual é, né. Aí eu meio que já ia acompanhar o sistema, que ia ter algumas aulas ao vivo, depois ia ter um lançamento, e aí uhum, eu não vou ver, se não for muito caro, eu vou entrar aqui, porque também é interessante, tem só o curso, você tem acesso ao Renato, a experiência dele aqui, mas nem isso, tem a comunidade também que você entra, e lá várias uhum, pessoas conversando, umas estão para vir, outras já estão aqui há mais tempo, outras estão chegando também. Então ali tem uhum, um compartilhamento de experiências, né, como cada um dando alguma coisa que fez, né, diferente um pouco um do outro, uns em um estado, outros em outro, e isso ajuda bastante. Aí quando eu vi o preço na Elástico, eu acho que é até barato, viu, na próxima turma você deve aumentar isso daí. Aumenta um pouco aí, cara. tá bom. Aumenta um pouco aí, mas eu acho que é Você sabe que legal. eu tenho aumentado a cada turma, né, eu tenho aumentado a cada turma, até mesmo porque os custos são elevados aí. Então eu tô acertando, tô chegando lá, tô Tá chegando chegando. no preço ideal. Aí pronto, eu vi o preço é legal, pô, enchi o produto e o produto é legal, entrega bem, né, ajuda bastante, aborda ali os vídeos ali abordam as principais coisas que você faz. É bom ter em mente que é uma coisa para você usar na sua como o próprio curso fala, mudança e adaptação, não é uma coisa para sempre, né, você vai ter sua vida a partir dali, mas a base ali é legal e o acesso à comunidade é legal e você tem com quem falar, com quem ligar, né, com pessoas que Sim. passaram experiências similares à que você está passando. É legal essa troca aí. Eu acho que foi Uhum. o mais valioso para mim foi isso daí.
Ah, bacana, obrigado, obrigado pelo feedback. E até para você saber, eu acho que assim, eu acho que faz total sentido o que você falou, é muito focado nesse momento da mudança e adaptação, mas o que tá passando aqui dentro da minha cabeça é isso, qual que são as próximas dores, né, quais são as próximas preocupações que vocês têm e como eu posso ajudar, né, como a minha experiência de 10 anos aqui, o que que eu tenho que eu posso entregar para vocês que ajuda vocês nesses próximos passos aí. Então, tem coisa no forno, né? Deve vir aí nos próximos meses. E no seu caso, você sabe, né, que está incluso aí no pacote que você comprou. Inclusive, vocês vão ser meus guinea pig aí, né? Vocês vão ser meus ratos de laboratório, vão Cobaia, testar aí o produto. Vão ser meus cobaias, isso, vão cobaia. testar o meu produto aí novo. É, bacana, obrigado. Beleza. Dentro das aulas. Oh, desculpa, pode falar. Não, nada, eu ia agradecer também. Ô, Ah, legal. Obrigado, obrigado. Ah, qual se tivesse que ranquear uma coisa, assim, entre as aulas gravadas, entre as aulas de imersão e entre a comunidade, assim, qual que você acha que, tipo, te dá mais valor, assim, o que realmente você tirou mais valor ali? cara, eu acho que, assim, se não tivesse as aulas gravadas, porque as aulas Uhum, gravadas eu entendo assim, ó, a imersão é legal, ela fica gravada também, né, então algumas eu perdi, uhum, outras assisti gravada. Então só a imersão você já assiste tudo e ainda tem uns comentários e pode perguntar ali na hora, tá, é bem valioso aquilo ali. É para quem uhum, pode participar na hora, acho que aquilo ali é o número um. E acho que uhum, depois vem a comunidade, porque ali também você tem tempo real, né, o Renato tá ali também, tá o pessoal que está se mudando, que já está aqui. Então você precisa de alguma coisa aqui agora, né, tá com um problema aqui uhum, agora, ou sei lá, eh, uhum, a comunidade ali é valiosa. E as aulas gravadas é como um livro que você deixa na estante, quando você precisa, você vai lá, abre, espera aí, deixa eu ver isso aqui agora, e acessa lá a aula específica. Lógico, comprou, dá uma passada geral, mas aquilo ali é para você ficar ali na biblioteca para você dar uma recapitulada. Agora eu vou ver sobre aquela questão do pre-tax, 401k, vou dar uma lida agora que uhum. passou, porque tem coisa ali que não é prioridade, né, na chegada. Sim, Aí depois sim. você volta lá e vê o que é que passou, o que é que pode ser na sequência. Por exemplo, agora eu vou cuidar do IT e do resto da família, que eu não fiz Uhum, até, não era prioridade até agora. Mas eu uhum. já vou, aí vou voltar lá na aula, vou fazer, vou perguntar na comunidade e Na tal, entendeu. comunidade. Porque Olha muita que dessa analogia legal. fala. Não, desculpa, pode ir lá, fala lá. Não, quer dizer, muitas dessas coisas elas são feitas, de maneira terceirizada, né. Por exemplo, para tirar o social, aí tem gente aqui que cobra. Para tirar um ITIN, aí você tem que chamar um contador para fazer para você. Muitas vezes não é, você mesmo faz com Nossa, cobra direcionamento uma ali. bica, né, cobram caro pra caramba por um formulário besta. Pois é. Aí É. muitas das coisas aí, só isso aí valeu a pena, né. Muitas das Uhum. coisas ali, a dica do telefone é legal também, eu que não me dei bem com a Mint, que eu liguei muito, cara, não sei o que foi, não entendi até hoje. É, eu te juro que eu não entendi também, assim, porque eles travaram, né, eles travaram a tua linha, Travaram falou que e era não e fraude, a alguma coisa. Nunca é, vi isso, cara. 2 Nunca vezes, vi isso. 2 vezes ainda. porque eu fiz a Mint e Nunca vi fiquei isso. ligando para os corretores e muita ligação atrás da outra, "eu tô na casa agora eu vou pra ligando e tal", e aí deu errado. Mas Caramba, enfim, nunca vi acho isso, que a cara. analogia que eu faria era essa, Aham. a imersão, depois a comunidade, depois o Que legal. né. Não, obrigado, obrigado pelo feedback. Muito bom, assim, a tua perspectiva. E adorei a analogia do livro, cara, que é isso mesmo, né? Você pega ali as aulas gravadas, você sabe que elas estão lá, você já viu ali, mas você viu uma vez, né, na imersão, onde eu passei ali rapidão e tal. E aí, durante a imersão, tem aquelas aulas que você fala, ah, isso aqui eu não preciso me preocupar agora, né? E você vai indo e tal, e vai pegando tudo. E aí você sabe que tá lá. Você sabe que tá lá na estante, você tem o acesso. Aí na hora que você precisou, pum, você vai lá assistir de novo a aula na hora que você quiser, no momento que você quiser. E você sabe onde tá, né? Você vai lá e pum, pega ali, Uhum. tá naquela ordem direitinho. Que legal, adorei a analogia. Vou até usar nos meus conteúdos agora. Usa aí. Me dá o Obrigado, crédito aí legal. depois. Vou dar o crédito para você, com Beleza. certeza. Valeu a pena o investimento? O que que você achou? Quantas vezes você acha que o investimento se pagou e quão rápido que ele se pagou? Cara, eu nem lembro quando foi. Vou ser sincero, viu.
Eu nem lembro quanto, por isso que eu falei que era barato. Que Mas, foi pô, va barato. vale a pena, cara. Às vezes é o preço de um consultor que você ia pagar aqui, um corretor que você ia pagar para procurar sua casa, né. Eu estava vendo que Ah, eu os acho que não corretores pagava o corretor não, é, eu cara. estava vendo os corretores, eu acho que eu não pesquisei nenhum, mas eu acho Uhum. que ia ser na faixa de 500, $800 aí, para alguém lhe Cara, foi ajudar. menos. Foi menos que isso. Não, eu Foi acho que foi uns 400. foi 300 e alguma coisa, cara, Pronto. na E sua turma. é, Foi 300 e alguma o coisa. corretor deve cobrar mais de 500, né, Muito 800, mais, só para muito mais, procurar uma casa. Então, se você só tirar muito mais. esse produto daí, já vale a pena. No meu É. caso, eu já É contei é aqui o que me ajudou, né, com escola, com aham. carro, com enfim, até com os Uhum. móveis também. Sim, sim. É que assim, eu fui montando as turmas e tal, e tô precificando ainda, né, tô achando aí o preço ideal. E eu acho que tem muita preocupação, assim, de eu me colocar um pouco no mesmo sapato, como a gente fala aqui, né, put yourself on other shoes, das pessoas que estão vindo para cá, né, e essa preocupação que eles têm de: "Olha, tem que chegar lá com o máximo de dinheiro possível", que é uma dica que, aliás, que eu dou, mas, então eu sei que, assim, é complicado, né, você gastar um dinheiro muito relevante nessa hora. Mas, por Sim. outro lado, eu tenho as contas aqui que eu tô pagando tudo em dólar, né, para fazer isso daí, né, para manter as aulas, para fazer toda a estrutura, né, enfim. Então eu tô chegando ali no valor ideal, vou chegar lá. É que no Uma momento coisa que inicial, a gente pensa, né, já estamos gastando tanto, aí agora vamos comprar mais esse negócio. Aí eu esperei até uhum, o momento, porque é difícil você, né, ter, eu acho que a questão da garantia, da devolução é interessante, porque você primeiro acessa e depois vê que uhum. realmente tem valor aqui naquele momento específico, né, que você está Sim, precisando. Pô, e o sim, quanto antes sim. melhor, cara. Se eu pudesse ter entrado aí, sei lá, em outubro, talvez tivesse outro resultado hoje, né? Uhum, Estaria mais preparado, mas enfim, foi num timing uhum. legal e eu julguei que o investimento era interessante naquele momento. E tem coisa aqui, Bacana. velho, que tem que pagar. Tem coisa que você vai chegar aqui, ó, tem que pagar $200 disso aqui para fazer a reserva aqui da luz. Cara, tem que pagar. Não tem jeito, né, Não não tem tem como jeito. escapar. Não tem jeito. É, Então você vir aqui para arriscar levar uma dança aqui em dólar, meu amigo, pode ser 2.000, pode ser 3.000, pode ser cinco pode mil e ser por aí vai. pode ser 5, 10 e vai. 10 e É, por aí vai. Uma vez que entrou é. aqui, tem que realmente saber o que está fazendo aí, Sim, entendeu? sim, sim, sim. Heitor, cara, que live bacana. É muito legal, muito very insightful, assim. Você tem muita coisa na sua cabeça. Dá pra sentir o quão preparado você veio pra cá. Muito preparo antes mesmo de entrar ali no curso, eu acho. E que bom que eu consegui fazer essa diferença ainda assim. Mesmo você sendo bastante preparado, ainda ajudei bastante você, né, no resto do processo. Obrigado pelo seu relato, obrigado pelo seu tempo aqui. Você tem mais alguma coisa aí para falar para os nossos ouvintes? Deixa o espaço aí para você. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado também ao pessoal da comunidade aí que somou, né? Às vezes a gente pergunta lá, o pessoal Sim. responde também. E Ah, é você, muito legal, assim, pessoal, né? A porra, galera lá é muito e legal. você tá ali com pessoas ali que estão numa situação muito parecida com a sua, né? Muitas vezes com o mesmo Sim, visto, ofertas. O meu visto tem pouco, porque ainda sim. é assim, é menos popular, digamos assim, com relação à Aham. disseminação, mas está crescendo bastante, muita gente fazendo Tá. também agora, Sim, né? sim. Então, cara, só isso aí mesmo. Eu tô disponível aqui para participar, o que precisar. Tô aqui perto. Legal. Eu sei que se eu desligar aqui, amanhã ligar para você, Renato, ó, deu um negócio aqui, bicho, o que é que eu faço? Sei lá, Sim, na experiência, né? E você vai me sim, atender, sem dúvida. e tem sido assim em algumas coisas assim. Então, velho, quem tiver vindo, se prepara aí, alinha com a família, se despede. Eu acho que despedir é massa. Faz parte também, sabe. Vê bem onde é que vai Mas morar, alinha com a família uhum, aí, prepara um financeiro aí, entendeu. Se tiver alguém para dar suporte aí no Brasil, deixa o pessoal tranquilo, e uhum. vem com a cabeça aberta, meu amigo, que aqui se você vier preparado aqui, eu creio que assim, as coisas vão fluir de maneira satisfatória. É o que vem acontecendo aí. Show, show de bola, show de bola. Heitor, vamos gravar de novo daqui uns meses.
Quero ver um update aí, depois que vocês já estão numa rotina, né? Depois que já tá rodando aí sua empresa direitinho. Quero fazer um update aí, se a gente puder, para Vamos. dar um update aí para a galera que tá ouvindo também. Muito obrigado. E pessoal que tá assistindo, muito obrigado aí pela participação. Se tiverem algum comentário aí, alguma pergunta pro Heitor, coloca aí nos comentários que eu boto um tag dele ali para ele responder. Beleza? Valeu, Beleza. gente. Tchau.